Talvez um dos assuntos que menos tem sido pregado nesses tempos na igreja evangélica é sobre pecado. Nós temos vivido dias em que as pessoas não querem mais ouvir falar sobre a natureza pecadora. A gente quer ouvir falar das bênçãos, a gente quer ouvir falar das vitórias que vamos receber, queremos ouvir falar dos livramentos que Deus vai nos dar. Nós queremos ouvir tantas coisas boas, tantas coisas que vão assim trazer aconchego para a nossa alma, mas muito pouco a gente quer ouvir confronto. Muito pouco a gente quer ouvir aquela palavra que nos desperta para uma vida de santidade, para uma vida de compromisso, para uma vida de retidão. E falar de pecado, irmãos, é chamar a gente, é chamar você, cada um de nós, para um conserto em algumas áreas das nossas vidas. É possível a gente passar a conviver com o pecado e achar normal. É possível a pessoa passar a conviver, irmãos, com o pecado e não sentir mais nada de incômodo, e não sentir mais nada de tristeza na alma por aquilo. E eu te pergunto, irmãos, como é que Deus vê? Como é que Deus olha para nós? Quando Deus olha e vê que a gente começou a se acostumar com o pecado, se acostumar com a coisa errada em nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, hoje, em nome de Jesus, ser ajustados nas nossas vidas. Amém? Diga assim: eu preciso ser ajustado na minha vida. Olha o versículo 11, o que diz esse versículo? Diz assim: assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga: morto para o pecado. Diga: eu preciso me considerar como morto para o pecado. Agora escute isso. Quando a gente fala de morte, é um dos assuntos que as pessoas mais querem correr. Não, pastor, eu não quero morrer não. Eu estava ontem visitando um irmão aqui da igreja, que já está com 90 anos. Já não vem mais aos cultos, está bem já de idade, debilitado. E eu conversando com ele, falando assim: ô irmão, 90 anos já, né? Que bênção. Ele falou assim: pastor, eu não quero morrer ainda não. Quero viver mais anos ainda. Eu disse: amém. Você vai viver muitos anos ainda, em nome de Jesus. Irmãos, as pessoas não querem morrer, porque morte é um assunto que a gente quer sempre deixar para o lado. Queremos sempre pular essa parte. Mas a verdade é que a gente precisa morrer. E a primeira morte que o crente precisa ter na vida dele é a morte para o pecado. Aleluia! Você precisa morrer para o pecado, irmãos. Como assim, pastor? No final desse culto você vai entender o que é estar morto para o pecado. Então nessa noite eu quero trazer esse assunto, mostrando ele em 3 dimensões. Eu quero falar sobre a condição do homem antes de Cristo na vida dele. Eu quero falar sobre a obra redentora de Cristo na vida deste homem. E por fim, eu quero falar sobre a nova natureza, a nova criatura que o homem vai ter a partir do momento que a obra de Deus se realiza na vida dele. Então vamos lá. A primeira parte dessa mensagem é a condição do homem, a condição do ser humano. Qual a condição, irmãos, da raça humana? Abra aí, por favor, a sua Bíblia, em Romanos 3, agora o capítulo 3, versículo 23.
Diz assim a palavra de Deus: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Diga comigo, todos. Todos pecaram. Sem exceção, irmãos. Todos pecaram. Isso inclui você e inclui a mim. Todos pecaram. Todo ser humano, ele herdou a natureza pecadora na vida dele, sem exceção. A Bíblia diz que não tem um sequer que possa dizer que não é pecador. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é isso. Todo ser humano é um pecador por natureza. Natureza do ser humano é caída, é pecadora. Você pode ser a pessoa mais justa que o mundo diz. Você pode ser a pessoa que não mata, que não rouba, que não bebe, que não fuma, que não xinga, que não faz nada de ruim para o padrão do mundo. Mas você ainda é pecador. Que coisa, hein? Não existe, irmãos, o ser humano nessa terra, por mais bonzinho que ele seja, que ele possa apagar a natureza pecadora da vida dele. Todos pecaram. E separados estão da glória de Deus. Agora o capítulo 6, que eu li, o último versículo, capítulo 6, versículo 23. O que diz aí? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga, o salário do pecado é a morte. Ei, irmãos, toda pessoa que trabalha aqui recebe o quê? Salário. E o seu salário cai na sua conta todo mês. Pois é, a Bíblia diz que o pecado também tem um salário. E sabe qual é o salário do pecado? A morte. A morte. A morte. Então, isso precisa ficar claro para você. Nós somos pecadores por natureza. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Agora, Efésios capítulo 2, versículo 1. O que Jesus fez por nós? Olha o que a Bíblia diz. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então vamos lá. Qual a natureza do pecado? Primeiro, rebelião contra Deus. Diga comigo, rebelião contra Deus. O pecado gerou no ser humano uma rebelião contra Deus. Toda pessoa no pecado, ele é um rebelde contra Deus. O diabo é o primeiro que se rebelou. Ele se rebelou. Oi, som. Ele se rebelou no céu. O diabo se rebelou no céu. E daí, irmãos, todo ser humano herdou também uma natureza rebelde. O pecado gera uma natureza de rebeldia. A natureza do ser humano é de rebeldia. Segunda coisa da natureza do pecado é que é a desobediência à lei moral de Deus. Olha, rebeldia e desobediência andam de mãos dadas. Todo rebelde é um desobediente por natureza. Quando Adão e Eva pecou, foram desobedientes. Consequentemente, o pecado entrou na vida deles, eles se tornaram rebeldes. E assim toda a humanidade foi herdando a natureza pecadora, ou seja, uma natureza rebelde e desobediente a Deus. Qual a coisa que a gente mais luta para fazer? É servir a Deus, irmãos. Por que praticar o pecado é mais fácil? Por que as coisas do mundo são mais atraentes?
Por que os prazeres do mundo mexem mais com a gente? Porque a nossa natureza, ela é rebelde, ela é desobediente à lei de Deus. O que ela quer? Ela quer o pecado. Ela deseja o pecado porque o pecado, para a nossa natureza, é mais atraente, é mais prazeroso. Então, desobediência e rebeldia. A terceira natureza do pecado: corrupção e distorção. O pecado corrompe e distorce a natureza humana e o mundo que foi criado por Deus. Este mundo, irmão, tem sido distorcido por causa do pecado. O mundo tem entrado em caos por causa do pecado. Sabe, a gente ouve falar sobre aquecimento global, sobre queimadas, sobre desmatamento, sobre aquecimento, sobre isso, sobre poluição, um monte de coisa. É fruto do pecado nas nossas vidas. O pecado vai distorcendo, vai corrompendo. O que a gente mais ouve falar na política? Corrupção, corrupção, fruto do pecado. O pecado no ser humano leva ele a ser corrupto. A natureza pecadora, irmãos, é terrível em nós. A natureza pecadora, ela é terrível. Quarto, a natureza do pecado é separação de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O pecado gera separação de Deus. Isaías 59 diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido tapado, para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Diga assim: o pecado separa o ser humano de Deus. Separação. O pecado cria uma separação. A gente muitas das vezes não entende por que não sente a presença de Deus. Pastor, eu não sinto Deus na minha vida. Pastor, eu não senti nada de Deus. Irmãos, o pecado separa a gente de Deus. Olha, escute isso. Só tem uma coisa que pode destruir o ser humano: é o pecado. O diabo não pode destruir o ser humano. Olha que interessante. O diabo, por mais astuto que ele seja, o diabo, por mais que trabalhe para destruir tua vida, ele não tem poder para fazer isto. Mas o pecado sim. O pecado destrói a vida de uma pessoa. O pecado debilita a vida do ser humano até a sua morte. O pecado, irmãos, ele vai corroendo a vida de uma pessoa. Davi, no Salmo 32, ele fala assim: enquanto eu escondi o meu pecado, eu adoeci. O pecado nos separa de Deus. E quinto, sobre a natureza do pecado, a consequência dele. As consequências do pecado. Todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência, ou grande ou pequena. Quantas vezes a pessoa pensa assim: pastor, agora eu sou crente, então eu estou livre de tudo. Você está livre do pecado, irmão, mas as consequências dele, você vai ter ainda que passar por elas. Não é porque agora eu sou de Deus e estou livre do pecado
porque as consequências foram anuladas. Não, todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. Tem um filme que eu assisti, e o ator do filme, sempre que tinha uma situação que acontecia, ele falava assim: consequências. Consequências. Tudo tem consequência, irmãos. E o pecado tem consequências. A pessoa muitas das vezes está vivendo as consequências do pecado ainda na vida dele, mesmo depois de crente. O pecado já foi apagado daquela pessoa, porque ela agora é crente em Jesus Cristo, mas as consequências ainda ficam. As consequências do pecado. Tem gente que está pagando pensão aí a 500 filhos. Consequência do pecado. Ou seja, se tivesse o filho só com a esposa, não ia precisar, né? Mas porque teve filhos em outros lugares, o pecado fora, em outros caminhos, gerou uma consequência do pecado. E aí vive pagando pensão. Pecado gera consequências, a gente tem que assumir elas. O problema é que as pessoas muitas vezes não querem assumir as consequências dos pecados delas. E acha que é injusto. Não, irmãos, todo pecado tem consequência. A gente, se teve coragem para pecar, pois tem que ter coragem para assumir as consequências do pecado. E isso em qualquer área da vida. Tem pessoas que estão presas, e tem muitas pessoas na prisão que estão crentes hoje, mas estão presas, tem que pagar a pena da prisão. Não pecou? Pois tem que pagar a pena. Não existe essa, irmão, da gente querer anular as consequências do erro. E toda vez que a gente tenta anular uma consequência de um erro, a gente comete um erro maior ainda. Todo pecado tem consequência. E tem que ser assumida e tem que ser responsabilizada. Quais as consequências do pecado na sua vida? O que você tem enfrentado de consequência por causa do pecado? Eu já conversei com tanta gente: pastor, hoje eu passo por isso e por aquilo, porque lá atrás eu cometi um pecado que gerou uma consequência danosa para a minha vida. Pois assuma. Enfrente. Suporte até vencer ela. Porque também a consequência, ela tem um momento que ela para. Toda consequência tem um início e tem um fim. Nenhuma consequência do pecado vai ser para sempre, irmão, se você agora está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, toda a consequência do pecado que ainda está vindo na tua vida, uma hora vai acabar. Porque a natureza agora dos servos de Deus está gerando uma nova vida. E quando zerar todas as consequências da velha natureza, só vai ficar as consequências da nova natureza, que são as bênçãos de Deus. Diga aleluia. Sabe, eu ouço muito isso. A pessoa viveu uma vida de pecado no mundo, e ela vem para a igreja, se converte, recebe o perdão. Mas, irmão, fique firme e assuma as responsabilidades dos pecados que foi cometido, as consequências. Muito bem, falei da natureza do pecado. Agora eu preciso lhe falar sobre a obra redentora. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nenhum ser humano tem capacidade para se livrar do pecado por si mesmo. Nenhum ser humano tem capacidade de se livrar do pecado por si mesmo. Por quê, pastor? Porque o pecado está enraizado na natureza do ser humano.
Então você pode andar descalço, você pode subir uma montanha, você pode se bater, você pode fazer promessas, você pode fazer tudo humanamente falando. Você não consegue arrancar da tua vida a natureza pecaminosa por tuas próprias forças. Esse tem sido uma das buscas de muitas pessoas no mundo. Tentar vencer o pecado pelas próprias forças. Você não vai conseguir vencer o pecado com as tuas próprias forças. É por isso que entra a obra redentora de Jesus Cristo em nossas vidas. Só Jesus Cristo pode arrancar a natureza pecadora da tua vida e da minha vida. Só Jesus Cristo pode matar a natureza pecadora que está em você e que está em mim. Só Ele. É por isso que a obra dele é chamada obra redentora. A redenção é nos arrancar do pecado. A redenção é anular o domínio do pecado sobre as nossas vidas. E só Jesus pode fazer isto. É por isso que só Jesus pode salvar o ser humano. Só Jesus pode salvar o pecador. Não há outro caminho. Não há outro que pode salvar o pecador a não ser Jesus. Só Ele pode anular a natureza pecadora em nossas vidas. Diga glória a Deus. Abra comigo, Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu grande amor para conosco, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós pecadores. Só Jesus, através da sua obra redentora na cruz, pode anular a natureza do pecado em nossas vidas. Aleluia. Romanos 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele, com Jesus, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Diga aleluia. Diga: na crucificação, a natureza pecadora foi crucificada e o pecado foi desfeito. Por isso que só Jesus, irmãos, pode te libertar e me libertar do pecado. Só Jesus pode desfazer a obra do pecado nas nossas vidas. Por isso que só Ele é o Salvador e não há outro além dele. Diga aleluia. Diga só Jesus. Só Jesus. Nenhum ser humano vai chegar diante de Deus e falar assim: olha Deus, eu consegui com o meu esforço me livrar do pecado. Deus vai dizer assim: é impossível o pecador se livrar do pecado. É preciso um resgatador, é preciso um libertador, e só o meu filho pode fazer esse papel de resgatar e de libertar. Só Jesus, irmãos, pode libertar e resgatar o pecador. Sabe o que acontece? Existe uma coisa que você experimenta quando você aceita Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Sabe o que é? É o perdão dos teus pecados.
quando você aceita a obra de Jesus na cruz, quando você se arrepende, quando você confessa o seu pecado e você reconhece: Deus, eu sou pecador e não tenho como me livrar desse pecado se não for o Senhor na minha vida. Eu te recebo, eu te confesso, eu te reconheço como meu Senhor e como meu Salvador. Você vai receber, irmãos, o perdão dos teus pecados. E não tem sensação mais extraordinária do que ser perdoado. Não existe, irmãos, uma sensação mais extraordinária na vida de um ser humano do que ele ser perdoado. Meu Deus, irmão, ser perdoado é uma das experiências mais extraordinárias na vida do ser humano. Sabe o que você experimenta quando você é perdoado? Você experimenta alívio. Diga alívio. O perdão traz um imenso alívio, porque a pessoa reconhece que não vai mais carregar o fardo do pecado, um alívio tremendo. Foi retirado de sobre a vida da pessoa o peso do pecado. O que mais? Qual a outra sensação do perdão? A paz. O perdão traz uma profunda paz interior. É tão bom você saber que você não deve mais nada, você está em paz. Isso é o perdão de Deus. Sabe, o mundo nunca vai entender, irmãos, como pode uma pessoa que fez tantas barbaridades, tanta coisa ruim, e de repente essa pessoa se rende a Deus, se humilha, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é perdoado dos seus pecados, e essa pessoa agora começa, irmãos, a andar de cabeça erguida, sem uma culpa, sem um temor, sem um remorso na alma dela, porque ela sabe: eu fui perdoada. Ser perdoado é um privilégio que só Jesus pode te dar, ninguém mais. O perdão do pecado, só Ele. E sabe o que mais o perdão faz na tua vida? Gera renovação e recomeço. Quando você foi perdoado, a Bíblia diz que foi apagado todo o pecado. A Bíblia diz que ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, como o carmesim, vermelho, se tornarão brancos como a neve. Aleluia. Ser perdoado é estar limpo, 0 quilômetro. Aleluia. Ser perdoado não é algo que você vai receber por etapa. Ah, pastor, eu pedi perdão hoje para Deus, eu aceitei Jesus Cristo, Ele me perdoou, mas foi só 5%. Aí eu vou continuar caminhando, aí vai dar 10%, igual a bateria do celular. 10%, 15%, 20%, 50%, 80%. Pastor, quando eu estiver bem limpinho, bem ajustadinho assim, todo arrumadinho, com aquela gravata, roupa de crente, o corpo de crente, cara de crente, cabelo de crente, aí eu estou 100% perdoado. Não, irmãos. Não. Perdão não é progressivo. Perdão é instantâneo. Diga comigo, perdão não é progressivo. Diga, perdão é instantâneo. Na hora que você pediu perdão, a bateriazinha estava zerada, vermelha, 100%. Encheu na hora. O perdão é instantâneo. Você é limpo, instantâneo. No momento que você se arrepende, o pecado é arrancado, a natureza do pecado é desfeita na tua vida, pela obra de Jesus Cristo em você. É por isso que o perdão é uma das coisas mais extraordinárias que você recebe de Deus na tua vida. Porque não é daqui a 50 anos que vai se completar. É no dia que você se converteu, você foi perdoado 100% e acabou. Você não deve mais nada.
em relação ao pecado. O pecado não tem mais nenhum domínio sobre a tua vida. Leia comigo, por favor, no versículo 14 de Romanos 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Diga: o pecado não tem domínio sobre a vida de um perdoado. Não tem mais. Só Jesus pode fazer isso, irmãos. Oh, aleluia. O perdão de Deus é um presente maravilhoso e transformador. Ele nos liberta do poder do pecado, nos restaura em nosso relacionamento com Deus e nos capacita a viver uma vida de plenitude e propósito. Que possamos valorizar e celebrar o perdão que recebemos, e que isso nos motive a buscar uma vida de gratidão, obediência e serviço a Deus. Olha, irmãos, que tremendo. Você foi perdoado. O pecado que era o vilão da tua vida, no dia que você se arrependeu, você foi perdoado e o pecado foi desfeito. É tão tremendo o perdão de Deus em nossas vidas. E o terceiro ponto dessa mensagem: uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu falei para vocês sobre a natureza do homem, que é pecadora. Falei para vocês sobre a obra redentora, que só Jesus pode resgatar o homem do pecado. E por último, a nova criatura em Cristo Jesus. Olha só, eu e você éramos por natureza pecadores, éramos por natureza separados de Deus, rebeldes, desobedientes, corruptos e distorcidos no caráter e na vida. Essa era a nossa natureza. Mas no dia que você confessou Jesus Cristo, no dia que você aceitou Jesus, você foi perdoado. A natureza do pecado foi desfeita em você e você recebeu uma nova natureza em Cristo Jesus. Diga aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Ou não sabeis que todos quando fomos batizados, pelo batismo na morte, ou não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Diga nova vida. Quando você foi perdoado, você morreu para o pecado. E você ressuscitou com Cristo para uma nova vida em Cristo Jesus. Diga assim: eu sou uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diga: eu sou nova criatura. Olha que tremendo, irmãos. Você hoje está aqui na igreja. Você hoje serve a Deus. Você hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. O pecado não tem mais poder sobre a tua vida. Diga: o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: portanto, agora,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, glória a Deus. Não há mais condenação. Você está liberto do poder do pecado. Isso é tremendo demais. Você é uma nova criatura agora, irmão. Por favor, entenda isso. Você não é mais aquela velha criatura que o pecado dominava. Você não é mais aquele homem, aquela mulher que o pecado reinava, que o pecado escravizava, que o pecado dominava. Não! Você agora, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você não deve mais nada para o pecado. Zero. O pecado não tem mais nenhum direito sobre a tua vida. Você pode dizer com todas as suas palavras de convicção que o pecado não tem mais domínio sobre a vida do servo de Deus. Por favor, creia nisso. Eu vejo muitos crentes que ainda ficam em dúvida. Será, pastor, que Deus me perdoou mesmo? Irmãos, por favor, rompa com esse pensamento da tua mente. Se você aceitou Jesus Cristo verdadeiramente, se você confessou Jesus Cristo verdadeiramente, você foi perdoado. E você recebeu uma nova natureza. A velha natureza do pecado foi arrancada e desfeita pelo perdão de Deus na tua vida. Você recebeu a natureza de Deus em você, a natureza de filho de Deus, nova criatura. Isso é maravilhoso. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus se entregou por você para te dar uma nova vida, uma nova natureza. Então não volte mais, irmão, a velha natureza que você um dia teve. Não volte mais às velhas práticas que um dia você fez. Não, você não é mais do pecado. Você não pertence mais ao pecado. Você pertence àquele que te comprou com o sangue dele, Jesus Cristo. Aleluia! Se coloque em pé neste momento.